O livreto virtual a seguir se chama 6 Histórias para Narrar. Autor: Charles Valladares. Sua capa é cinza claro e possui o título do livro escrito em letras garrafais, com toda a grafia em maiúsculo, no centro do livreto. No canto inferior, temos, colorido, as logos dos apoios e patrocínio deste projeto, que são: Liberdade mora em Minas, #Vem pra Minas, escrito em vermelho. Cultura e Turismo, Minas Gerais, Governo diferente, Estado eficiente, com logo triangular vermelha e escritos em preto. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, com logo em 4 cores, vermelho, azul, amarelo e verde, e letras em preto. Governo Federal, União e Reconstrução, com a palavra Brasil ao centro, escrita em um mix de cores, verde, vermelho, amarelo e azul, e Minas Criativa, com logo circular, multicor e letras escritas em preto. Dados internacionais de catalogação na publicação. CIP, Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, Brasil. Araújo, Charles Valladares Tomás D. 6 Histórias para Narrar. Livro eletrônico. Charles Valladares Tomás de Araújo. Primeira edição. Raposos, Minas Gerais. Edição do autor. 2025. PDF. ISBN 978-65-32515-6. 1. Contação de histórias. 2. Ficção, literatura infanto-juvenil. 3. Histórias infantis. Título: Índices para catálogo sistemático. 1. Ficção, literatura infantil, 028.5. 2. Ficção, literatura infanto-juvenil, 028.5. Aline Graziele Benites, bibliotecária, CRB 1/3129. Breve apresentação. As 6 histórias presentes neste livreto virtual fazem parte do projeto Pequenas Dramaturgias a partir do convívio criativo com crianças, aprovado no edital Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022, no âmbito do Estado de Minas Gerais, edital LPG 08/2023, Territórios e Paisagens Culturais, na categoria Produção de Textos para Teatro, realizado pelo artista e educador Charles Valladares Tomás de Araújo. As histórias nasceram do encontro com um grupo de 10 crianças que participaram de uma oficina de teatro oferecida por mim, no Ponto de Cultura Casa de Gentil, localizado na cidade de Raposos, em Minas Gerais. Inspirado nas propostas criativas que vivenciamos nas aulas de teatro, elaborei essas 6 histórias, que podem servir de inspiração para criações dramatúrgicas diversas, a serem experimentadas por quem se interessar. Deixo aqui meus agradecimentos à Casa de Gentil e ao grupo de crianças participantes: Ana Júlia, Ashley, Kemily, Clara, Tayla, Ellen, Giovana, Alex, Rian e Vitor Hugo. Boa leitura! Histórias do Bolo Mau. Era uma vez histórias de um bolo mau, que tinham vários começos e nenhum fim. Bolo mau era um bolo que passou semanas na padaria em que ele foi feito, sem que ninguém quisesse levá-lo para casa, para cantar um parabéns sequer. Tamanho foi o tempo que ele ficou na padaria, que aprendeu a falar e passava o dia tentando convencer as pessoas de levá-lo. Ei, tudo bem? Você mesmo que está aí imaginando o gosto desse bolo de limão. Você sabia que limão faz um mal danado para o estômago?
Quer me experimentar? Sou mais adocicado, com mais cobertura, hein? Hein? Bolo mau era também um bolo que, quando alguém comia uma deliciosa fatia sua, despertava nas pessoas um estado de raiva sem fim. Certa vez, ele foi comprado para comemoração de aniversário de 80. Bolo mau era também um bolo mal-humorado que não queria ser bolo. Passava o dia reclamando e imaginando como seria a vida dele se fosse outra coisa. Ele dizia: "Como deve ser uma torta holandesa? Já ouvi dizer que é uma delícia e as pessoas comem com uma boca tão boa. Ou então, eu poderia ser um pudim, daqueles com bastante açúcar derretida por cima. Ou então ser um bolo de milho com queijo. Doce e salgado ao mesmo tempo. Não. Melhor ainda ser um bolo de aniversário de alguém que completa 150 anos. Todos te olhando e admirando o quão importante você é, já que não é sempre que se vive tanto." Bolo mau também foi título de uma reportagem na qual uma chuva misteriosa aconteceu na região norte do Brasil. Misteriosamente, fatias e bolos inteiros dos mais diversos sabores de bolo começaram a cair do céu. A população admirava, incrédula, aquele acontecimento. Naquele dia, ninguém que vivia nas ruas daquela região passou fome, mas os hospitais receberam muitos casos de acidentes, onde pessoas distraídas escorregaram em cremes de chocolate e chantilly e se machucaram. Bolo mau também foi. Funções e suas coisas. Já parou para pensar que desde que o mundo é mundo para você, já existe um monte de coisa aqui pronta para ser usada? Nem te perguntam muito sua opinião se te entregam um pente de cabelo e te ensinam que serve para pentear os cabelos. Ou então te mostram uma cadeira e dizem: "Sente-se, por favor." Ou então te entregam um sapato e dizem que é para botar nos pés. Além disso, todas as regras parecem que já foram criadas. Se caminha para frente, se dorme deitado e só sonha de olho fechado. Visitei esse planeta um dia desses e descobri algumas coisas interessantes. Lá, você só pode atravessar a rua se estiver devidamente acompanhado de uma galinha, pois só elas têm a sabedoria de ir para o outro lado. Lá, relógio não serve para olhar se o tempo passou. Pelo contrário, você olha no relógio para ganhar tempo. Por isso, todo mundo lá vive tendo tempo de sobra para fazer o que realmente importa. Lá, você não vai à escola para aprender, e sim para ensinar. Lá, a escada não serve para subir ou descer de um lugar para outro. Se usa para ficar sentado, batendo papo com as pessoas que a gente gosta. Parece com o que chamamos aqui de praça ou parque. Lá, se dorme durante o dia e se acorda durante a noite. Ou seja, nem adianta ir lá ao meio-dia, pois não vai encontrar ninguém na rua. Conseguem imaginar o que mais é diferente nesse planeta? Guilherme, o incrível. O parto de Guilherme foi um acontecimento incrível. Não só pelo fato dele ter nascido sorrindo ao invés de chorando, como é de costume acontecer com bebês assim que chegam nesse mundo, mas porque no dia do seu nascimento, em nenhum lugar do planeta Terra houve registro de guerras, brigas ou qualquer tipo de coisa ruim. Era como se o mundo inteiro parasse para celebrar a vida de Guilherme. Na pequena cidade em que Guilherme nasceu, houve também um milagre no dia de seu nascimento. Havia anos que não caía uma só gota do céu para molhar os rios, as ruas, as plantações, e naquele dia a água voltou a brotar das nuvens. A cidade inteira tentou entender de onde viria essa chuva, já que nenhuma previsão se tinha dela. Em todos os cantos da cidade se ouvia todo mundo comentando: "Isso é incrível! 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 Incrivelmente incrível! Incrível!" Nunca aquela palavra havia sido tão pronunciada em um só dia. Rapidamente passou a circular pela cidade a história do incrível nascimento de Guilherme, o bebê que veio ao mundo sorrindo. Isso foi o suficiente para a cidade inteira juntar o acontecimento no outro e passaram a chamar o menino de Guilherme, o Incrível. A palavra incrível se tornou o sobrenome de Guilherme e também foi a primeira que ele aprendeu a dizer. Guilherme foi crescendo e sendo incrível em tudo, inclusive na sua capacidade de errar. Incrivelmente não acertava nada.
errava o buraco da fechadura para abrir a porta, errava incrivelmente os exercícios da escola, o pênalti no futebol, o dia do seu aniversário, a cor da sua camisa, o caminho de casa, o nome das pessoas. Incrivelmente também foi o dia da morte de Guilherme, pois se ao nascer ele fez cair do céu aquela água que há muito não se via por aí, nesse dia fez chover pétalas de rosa azul anil enfeitadas com bolinhas pretas. As crianças presentes na ocasião incrivelmente brincavam de correr e catar as flores entre os túmulos. Incrível também foi que naquele dia os adultos presentes apenas assistiam a essa cena, com um leve sorriso no rosto, incrivelmente admirados. Língua dos bichos. No dia 12/12 de 2012, às 12 horas, 12 minutos e 12 segundos, nasceu no Hospital 12 de Dezembro uma criança com habilidades especiais. Essa criança falava a língua dos bichos. Sua habilidade fantástica permitia que ela conversasse com gatos, cachorros, formigas, moscas, aranhas, lagartos, cobras, elefantes, pássaros e todos os bichos que existem por aí. Consegue imaginar as conversas que ela tinha com esses bichos? Foi assim que essa criança cresceu sem falar nenhuma palavra em português, mas se comunicando com as mãos, olhos, movimento do corpo e sons que saíam da sua boca, mas que não eram compreendidos pelos seres humanos. Consegue imaginar como ela se comunicava com esses bichos? Depois de um tempo, suas habilidades foram evoluindo, e além de conversar na língua dos bichos, ela passou a se transformar em qualquer um deles. Consegue imaginar em quais bichos ela se transformou? Sendo bicho, ela via o mundo de outra forma, de outro jeito, por outros olhos, e passou, assim, a ver as pessoas a partir do seu olhar de bicho. Consegue imaginar o que ela via e o que ela pensava sobre os humanos? E se você pudesse escolher, seria bicho ou gente? Banana Rosa com pintinhas pretas. Antes de ser banana, Rosa era uma professora de teatro para crianças em uma escola. De todas as propostas que vivia junto à turma, a que mais fazia sucesso se chamava Agora Eu Era. Rosa gritava: "Agora eu era! Uma grande floresta em chamas!" E assim, as crianças viviam no corpo a experiência de ser o fogo, a floresta, os bichos que fugiam em desespero e até a água que caía do céu para apagar e abrandar o fogaréu. Depois, Rosa gritava: "Agora eu era! Alienígena chegando ao planeta Terra e tentando a vida na Terra e fazer amizade com as pessoas." E assim, as crianças contorciam em seus corpos, faziam vozes diferentes, andavam arrastando pelo chão, usavam a cadeira como casa, o lápis de escrever como telefone e as paredes como camas. Em seguida, Rosa gritava: "Agora eu era! Uma pessoa com poderes mágicos testando seus poderes por aí." E assim, as crianças voavam, liam pensamentos umas das outras, faziam objetos mudarem de lugar, ficavam invisíveis e corriam mais rápido que a velocidade da luz. O dia mais incrível de todos foi quando Rosa gritou: "Agora eu era! Uma banana rosa com pintinhas pretas." Sobre sombras. Certa vez, me contaram que todas as noites, quando dormimos, as sombras que acompanham nossos corpos durante o dia saem para passear por aí. Foi numa dessas que as sombras de 2 irmãos voltaram para os corpos errados, de maneira trocada. Na manhã seguinte, as 2 crianças se olhavam no espelho e sentiam que algo estava diferente, mas não sabiam bem explicar o que era. Era como se não se reconhecessem mais. A mãe, que observava atentamente os 2 irmãos, percebeu, ao olhar o desenho das sombras no chão, uma diferença imensa de tamanho entre as 2 crianças. Impressionada com o que viu, buscou a ajuda de uma médica do corpo, que examinou as crianças da cabeça aos pés, pediu exames, apagou e acendeu as luzes e nada descobriu. Sem respostas, a mãe buscou, então, a ajuda de uma médica da cabeça, pois os 2 irmãos passaram também a se comportar de maneira diferente, como se tivessem trocado de corpo, e de fato tinham, só que se percebia isso apenas pelas sombras. A médica da cabeça passou horas conversando com as crianças, fazendo perguntas, pedindo que elas contassem como estavam se sentindo,
mas nada descobriu. Sem respostas, a mãe buscou, então, uma médica da alma, aquela que é capaz de ver coisas que os olhos não veem, como se tivesse poderes mágicos. A médica da alma acendeu uma vela e pediu para os dois irmãos fecharem os olhos. Enquanto ela falava algumas palavras quase que sussurrando, foi possível ver pulando de um corpo para o outro as sombras das duas crianças. Sobre o autor: Charles Valadares. Sou filho de José Antônio e Rosângela, nascido em Nova Lima e criado em Raposos, Minas Gerais. O desejo de ser do teatro surgiu em minha vida a partir do meu fascínio pela teledramaturgia. Foi movido pela vontade de ser ator que cheguei à Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde me graduei em teatro, com habilitação em licenciatura, 2009 a 2014, e vi meu sonho juvenil ganhar outros contornos. Hoje, sou mestre e doutor em artes, pelo PPG Artes, UFMG. Como artista pesquisador, investigo as relações entre teatro e infância, a partir da pedagogia teatral e criação cênica, onde busco me aproximar dos modos de ser e estar da criança, por meio de escuta sensível, convívio e inventividade.